Olá, está no ar o Momento Inclusão pelo canal Barueri Live, mais uma semana de aprendizado. Minha convidada é muito especial, vou começar já fazendo a minha descrição de imagem. Eu estou com uma bota cinza, com um cadarço vinho, uma calça preta, uma blusa preta, um blazer cinza com preto, um cordão que o meu filhão fez, o Enzo, de pedras pretas, com o símbolo do autismo, né, o lacinho do autismo, sou loira e uso óculos vermelho. Minha convidada, assim que ela iniciar a conversa comigo, o nosso bate-papo, ela fará a descrição de imagem dela também. Bom, o nosso tema hoje é um tema bem abrangente, né? Nós vamos falar sobre um tema que quando eu li o tema, eu já senti meu coração tocado. O nosso tema tem a ver com o livro da nossa convidada de hoje. Ela escreveu um livro em parceria, ela vai contar tudo, o livro é lindíssimo. E não é a questão do livro, mas o que o livro faz na vida de tantas pessoas, e vocês vão entender nessa entrevista. E o nosso tema hoje é E depois que o coração aperta. Da solidariedade à gestão eficiente das OSCs, que são organizações sociais da sociedade civil, né? Quero mandar um abraço aqui para a Queens United TV, na Flórida e Miami, que está rebatendo o programa Momento Inclusão. Eu agradeço demais todos os brasileiros que moram aí e que, dessa forma, contribuem com o Momento Inclusão aqui também. E logo, logo, a Val, a CEO, vai ser entrevistada pela gente, acho que a semana que vem. E eu gostaria muito, muito que vocês compartilhassem esse programa neste momento em suas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Vai lá no Instagram da TV, no Face, curte, acione as notificações para que toda semana você receba informação importante e relevante para muitas famílias. Eu vou falar um pouquinho da Márcia, já vou abrir aqui, vou pedir para a produção abrir e dar as boas-vindas para a Márcia Bortolanza. Seja muito bem-vinda, Márcia, ao Momento Inclusão, uma honra para mim te receber aqui, viu? A honra é toda minha de estar aqui com você e com vocês que estão nos vendo e ouvindo, né? E eu vou fazer da minha descrição. Eu sou estatura média, mediana, 1,60 m, uso calçado preto, calça azul, blazer azul marinho e a blusa também com bolinhas no tom azul. Claro. E ela é linda, viu, gente? Márcia, bem-vinda, viu, ao Momento Inclusão. É uma honra, a gente encontra muito a Márcia sempre em suas ações, né? O pessoal fala que eu tenho rodinha nos pés, né? Tem, e ela está em todos os lugares, vocês vão entender daqui a pouco o que eu estou falando. Vou ler um pouquinho o seu currículo para as pessoas entenderem aí quem é Márcia Bortolanza. Paraense, psicóloga e contabilista por formação, empresária do ramo alimentício e empreendedora social, atuando como doadora e voluntária em parceria com organizações da sociedade civil de todo o país. Gente, isso é importante. A Márcia não tem limite, ela está em todo o país, né, Márcia? Estou. Na mobilização de recursos para inúmeras causas. Isso é fantástico. Entre seus trabalhos mais recentes e expressivos, foi diretora voluntária de comunicação, marketing e captação de recursos da OSC Rainha da Paz, que cuida de pessoas com deficiências múltiplas e de suas famílias. Com um currículo desse, Márcia, a gente não tem muito o que falar, a não ser agradecer. Porque eu falo que tem pessoas que passam pela vida, eu sempre falo isso para pessoas que eu amo, assim, pessoas que eu falo que às vezes não sabem o valor daquela pessoa na vida de tantas outras. Eu falo que tem pessoas na vida que nasceram para contar histórias, e isso tem de monte. Você tropeça em pessoas para contar história. E tem pessoas que nascem para fazer história. E a Márcia está nesse rol de fazer história e mudar a vida de muitas famílias. Sem falar que ela está na casa de milhares, milhões de brasileiros, até fora do país, eu acho, né, Márcia? Dentro do seu ramo alimentício também. Então, assim, são poucas pessoas que, dentro desse âmbito nacional e internacional, conseguem fazer uma ligação de temas tão importantes e de uma minoria
né? Eu falo que as famílias de pessoas com deficiências, os nossos filhos são uma minoria no mundo e precisam da maioria dessa aldeia para conseguir sobreviver, né, ao preconceito, à falta de inclusão, à falta de respeito. Então, parabéns, viu, Márcia? Obrigada, Márcia, pela oportunidade. E é um tema que eu gosto muito, né, que é a solidariedade. Então, o que me move é a solidariedade, porque eu enxergo que eu tive boas oportunidades e eu acho que é uma maneira de eu contribuir para o mundo e deixar o meu legado, porque assim, a gente não está só de passagem nessa vida, né? Então, a gente precisa deixar um legado para as futuras e novas gerações, né, de que é fundamental ter empatia, ser solidário, acolhedor, de entender a dor do outro, né? Porque a gente passa por esse mundo sem, às vezes, não podendo compreender a dor de um ser humano, aquele que tem necessidades, né? Muitas necessidades de alimentação, de moradia, de atendimento. Então, a gente pode, sim, com pequenas ações, poder transformar e deixar um mundo melhor, né? Verdade. A Márcia falou uma coisa que eu gosto muito da doutora Ana Beatriz. Ela é psiquiatra e ela sempre fala, assim, o sol nasceu para quê? Para que existe o sol? Né? Para aquecer, ele tem uma função no mundo, né? No cosmos, né? A árvore, o pé de laranja nasceu para quê? Para dar laranja. O ser humano é assim também. Nós nascemos para dar frutos, né? Se você ainda não sabe aonde que se encaixa na vida, o que você... Cada ser humano, né, que veio para este mundo, ele tem uma função, né? E aí a gente, quando fala de inclusão, e sobretudo sobre as pessoas que têm deficiência, que elas não estão nas nossas vidas por um acaso, né? Porque elas também nos ensinam a como ser um ser humano melhor através deles, né? Porque às vezes a gente se questiona, né? Deus, por que você deixou uma pessoa vir ao mundo assim? Mas aí, na minha trajetória, eu pude compreender que essas pessoas, elas nos ensinam a ter um mundo melhor através delas. Né? Exato. E a função mesmo de você estar criando essa criança, né? Porque como todas nós que temos filho com algum tipo de deficiência, algum transtorno, outros mais, outros menos, né? A gente tem aí uma gama de transtornos, né? E como lidar com eles, e também as deficiências físicas, né? A visual, né? O surdo, o cego. Gente, todos eles dependem um do outro, dependem dessa mãe, dependem dessa família, né? E você poder ensinar, né, uma criança a andar, a começar a falar, né? É tudo que uma mãe quer. O que muda é o caminho, né? Às vezes a gente demora um pouco mais. É, né? O caminho, né? E eu reitero o que eu falei anteriormente, é que a gente, com as pessoas que têm deficiência, é um canal, é uma via de imunização para a gente que não tem a deficiência. Márcia, você tem uma história longa aí, né? Nossa, o currículo é grande, porque é engraçado que você passou psicóloga, contabilista. Me conta um pouquinho dessa história aí. Né? Nasceu no paraense, quando você veio para São Paulo e chegou nesse patamar que você está hoje, de ajudar, né? de fazer... nós vamos ver uma obra daqui a pouco, que ela me presenteou aqui, maravilhosa, e a função disso, né? É um instrumento de Deus, né? Me conta a sua história um pouquinho. Então, vamos lá. Eu sou nascida em Belém do Pará, vim para São Paulo aos 18 anos, porque eu casei em Belém e vim para cá com uma proposta de trabalho, né? Meu marido, quando nós casamos, disse, vamos para São Paulo, tem um negócio lá, eu acho que vai dar certo. Então, eu não tive dúvida, né? Pelo amor, né? Casada com ele, nós não viemos aventurar, na verdade, a gente veio por uma oportunidade, né? Nascemos ali no Brás, com a empresa. Eu sou cria da Zona Cerealista há 35 anos. Nossa, então conhece tudo ali, né, Márcia? Conhecemos tudo. Então, nós tínhamos horário para levantar, mas não tínhamos horário para dormir. Então, começamos de pequenininho, eu e ele, uma trajetória aí de vida importante. E durante esse tempo aí, antes a gente decidiu não ter filhos ainda, porque a gente não tinha condições de ter filhos. Estava enfrentando aí um mercado, vida, né? Não sabia nem o que era frio no estado de São Paulo, né? Porque vim de uma região que é quente.
E depois que a gente já tinha alguma coisa solidificada, depois de um período, a gente decidiu ter os filhos. Então, hoje eu tenho um filho já de 31 anos, o Maurício. Márcia, tô novinha, Márcia. A Maiara, que tem 28 anos, que já seguem também dentro da empresa. Ele é administrador e ela é advogada. E depois passamos ali para o Alto da Lapa, ali pertinho da Ponte da Anhanguera, em São Paulo, né, para quem conhece. E depois houve a oportunidade também de vir para Barueri, há 25 anos. Hoje a empresa, quer dizer, hoje não, este ano a nossa empresa completa 25 anos. Nossa, que aqui bacana. No município de Barueri. Só em Barueri? Só em Barueri. Que bênção. Mas a empresa já tem 34 anos. Bodas, então, é bodas? Bodas de prata, né? Bodas de prata. Então, nós estamos completando. Mas a minha jornada, a minha trajetória de vida, que a minha casa com meus pais e a minha família, meus irmãos, minha casa sempre foi solidária. Então, quando eu falo que a gente tem que deixar esse legado para novas gerações, enquanto pai, como mãe, a gente também pode deixar um legado para os nossos filhos, para eles terem sempre um olhar atento para as necessidades daquelas pessoas que nos cercam. Então, eu venho de uma comunidade católica, o meu berço também, junto às comunidades católicas, foi meus pais sempre serem atuantes, né, nas pastorais. Eu também fui atuante nas pastorais quando jovem. Quando eu casei, continuei, né, e a minha comunidade aqui em Alphaville, eu sempre participei das igrejas como um todo, né, então pastoral do batismo, pastoral dos eventos, pastoral dos noivos. Então, sempre fui muito atuante, engajada na minha comunidade. E nesse período, né, da entrada vindo para São Paulo, eu fui estudar, porque também precisava para a empresa, né? E a empresa precisava de alguém que fosse assinar pelos livros contábeis, para ter uma administração eficiente. Então, eu fiz contabilidade por conta da empresa. Parabéns, eu fiz administração e eu era péssima em contabilidade. Meu balanço não fechava. Eu falava, professor, na época, falava, vou deixar um cheque em branco, você faz aí. Gente do céu, muito parabéns, viu? Porque, olha, era difícil, porque na época eu trabalhava em banco, então, para mim, o que entrava era crédito, o que saía era débito. E aí, cheguei na faculdade, era o contrário, aquilo não entrava. Não entrava, exatamente. Né? Então, saber de uma gestão. Então, gerindo uma empresa, um negócio que era nosso, foi fundamental. Logo depois desse período, depois já de 15 anos, eu tive um probleminha na família, não querendo minimizar. O meu pai veio fazer um tratamento oncológico em São Paulo. Minha mãe não sabia dirigir, então eu tinha que ficar com o meu pai fazendo a viagem de Alphaville para o centro de São Paulo, ali na Vergueiro, no AC Camargo. Então eu saía daqui muitas das vezes, que ele tinha toda a questão médica envolvida, então eu tive que acompanhar. Depois ele faleceu, depois de 2 anos e meio, ficando em São Paulo. E aí ficou um gap, porque eu tinha as crianças ainda pequenas, estudavam em São Paulo. Eu digo, puxa vida, voltar agora para a empresa já estava organizada. Isso eu estou falando de 15 anos atrás. Já estava organizada. Eu disse, eu vou voltar a estudar. E aí eu fui buscar a psicologia. Enquanto eles estavam na escola, eu fui fazer a psicologia há 5 anos, atuei durante 10 anos. E aí também surgiu a parte voluntária dentro da psicologia, do atendimento, né, clínico de forma voluntária. Eu fiz um voluntariado na Beneficência Portuguesa, em São Paulo, no setor de oncologia, porque eu entrei lá para fazer um curso e acabei ficando durante 4 anos. E é apaixonante. Apaixonante. Se o bichinho do voluntariado te pegar, você não sai mais, não é assim, Má? Sim. Depois eu fui para a dependência química também, aqui em Vargem Grande também. Eu fazia atendimento clínicos, né? Voluntária também, fiquei também 3 anos nesse período. Então, minha construção é sempre para o lado social. E dentro da empresa, eu sempre voltei, depois desses 14 anos que eu fiquei como administradora e depois retornei, cuidando da parte social dentro da empresa, né? Porque eu trabalho com produto de primeira necessidade, produto de cesta básica. E meu entendimento poxa vida, a gente trabalha com um produto que está na mesa dos brasileiros, né?
e das pessoas mais carentes também. Então, é o básico, né? Quando a gente fala de cesta básica, porque é o que sustenta milhares de brasileiros mesmo. Sustenta, e mais do que nunca, é bom frisar que sustenta e nutre. Isso, o fator nutricional. É importantíssimo, né? Então, chegam também muitas demandas de pedidos de doações para a empresa. Então, a gente também tem que filtrar, porque senão eu deixo de vender o produto para passar só a fazer doação. Né? Então, a filtragem dessas doações passam tudo por mim. E aí, sim, junto com a instituição, então, todas as atividades que tem, sociais, né, porque tem muitas igrejas também que nos pedem, né, faz a solicitação, mutirões que acabam tendo, eu vou filtrar, mas assim, o filtrar é para onde está indo essa doação. Exato. Está chegando mesmo, né? Está chegando, porque também nós somos vítimas de fraudes também, porque às vezes há um pedido e às vezes você não olha atentamente e chega a coisas que não são bacanas. Que tem desvio, sim, no caminho. Mas esse é o mal do mundo, né? A pessoa pede, mas vai vender o produto depois. Exato. Então, tem que ter esse olhar com a doação para que o fim, para aquilo que vai ser feito, precisa necessariamente ter um controle dessa doação também. Então, passa também por esse caminho da ação social dentro da empresa. Então, eu faço isso dentro da empresa e, depois da psicologia, junto com o meu bairro aqui, que é Alphaville, aqui no estado de São Paulo, eu fui convidada para fazer uma gestão da ONG, né? Ou a OSC, para quem não sabe. ONG é Organizações Não Governamentais, e a OSC são organizações da sociedade civil. Que é uma coisa ou outra? Para mim é a mesma coisa, só que tem uma lei, né? Teve um marco regulatório de 2014 que veio, né, normatizar esse campo das ONGs. Né? Então, se elegeu o nome de Organizações da Sociedade Civil, que são todas elas. É importante isso, né, Márcia? Quando a gente fala que vem regulamentar, porque não nasce em qualquer lugar, né? Começa a brotar a ONG, né? Exatamente. Então, a gente tem que, vocês no ramo de vocês e no porte da empresa de vocês, a gente vê, até uma pergunta que eu queria te fazer, porque você vê que Deus vai preparando, né? Eu acredito muito na providência divina. Você fez o que você tinha que fazer na sua empresa, né? Quando ela estabilizou, veio a questão de saúde, que também é um preparo para a gente, né? Preparo, né? E aí veio a questão de voltar a estudar. Porque eu sempre me questionei, e eu falo com Deus mesmo, né? Tem a questão religiosa, que também eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, de bom e também das coisas que não tão boas, né? Mas esse diálogo eu sempre tenho com Deus. Deus, o que você quer que eu faça? E Ele vai te mostrando os caminhos, né? E Ele vai te colocando em alguns lugares, assim, que você precisa fazer uma análise mais apurada. Eu digo, por que o meu caminho, a minha trajetória é dessa forma, construída dessa forma? Então, hoje eu entendo que o meu trabalho, o que eu faço como voluntária, e de mobilização de recursos para instituições hoje no Brasil, porque ele é fundamental, porque ele dá credibilidade a essa OSC que precisa muito de ajuda, porque todas elas precisam. E elas fazem um trabalho maravilhoso, né? De norte a sul. Tem a parceria público-privada, que é extremamente importante, né, Márcia? Eu acho que tem que existir, porque nenhum governo consegue abranger todas as necessidades. Então, não vamos dar conta. É muita gente, né? Não vamos. A parte privada, que são os empresários, né? Que é o segundo setor, porque o primeiro setor é a política pública, é o serviço das prefeituras, né, dos estados, e o terceiro setor, que são as ONGs. Então, elas precisam estar trabalhando em rede e uma amparar a outra. Que é uma tríade, né? É uma tríade. Exatamente. Então, a gente não consegue, não vamos dar conta. A gente tem que ter nós temos uma realidade que é difícil para todos, mas, assim, a gente não consegue fazer nada sozinho. E o país é muito grande. Né? É um país muito grande. Com dimensões imensas. Exato. Então, falando dessas dimensões, né, Márcia, hoje nós temos mais de 800 mil ONGs no Brasil.
É muita. Então, hoje ela emprega, eu estava até vendo, que a gente vai contar um pouquinho do livro, o meu livro tem uma pesquisa que foi de 2021, que saiu essa semana, ele já está até desatualizado, porque as ONGs, as OS6, empregam hoje mais que a indústria automobilística. Olha isso, gente. Então, é um dado importante. Também elas têm uma função social, né, que ela dá amparo para muitas pessoas em vulnerabilidade, mas também ela cumpre uma função que é de manter o emprego de famílias das pessoas. Né? Então, quanto que ela não movimenta? Então, elas são fundamentais e que tenham uma gestão eficiente por trás. Né? Não, eu tenho certeza que as ONGs são fundamentais. Eu acho que sem elas não existiria mais diferença social. Né? O desequilíbrio, sim, eu acho que o poder público também não conseguiria abranger, às vezes até com as ONGs é difícil, porque a demanda é grande, que nem você falou, né? A gente tem essa questão. Então, assim, as ONGs são extremamente importantes. E mais importante é uma boa gestão, né, Márcia? Porque acho que isso dúvida. E eu acho bacana esse link da vida da Márcia. Eu não estudei a vida da Márcia, assim, porque eu não tive tempo, mas eu conheço a Márcia de ouvir falar, do trabalho dela, das realizações, dos ideais dela. E, então, isso já me basta, mas você contando da sua vida, eu penso assim, como Deus vai agindo mesmo, né? Por quê? Ela foi estudar psicologia, né? Entender um pouquinho do que nós pensamos, do que nós somos como ser humano. Ela foi entender de contabilidade por uma questão profissional dela, mas que hoje está voltada para as ONGs. E eu queria que você falasse justamente disso. E aí, como você foi instrumento, né? Porque você se doa e já se doou também, atendendo como psicóloga, né? Sim. Então, todo esse conhecimento, essa bagagem que ela tem, que não é só de falar, é de sentir e de viver, né, Márcia? Que é diferente, né? Sim. E uma coisa está atrelada à outra, né? Porque o ser humano, nos dias de hoje, a gente vive no mundo capitalista, a gente não vive sem recursos hoje. Né? Então, para botar a comida na mesa, a gente precisa do recurso financeiro. Para a gente poder também falar de emoções, está vinculada também a uma questão de educação financeira hoje, porque as pessoas, às vezes, entram em estado de depressão porque elas não têm o dinheiro. Né? Então, uma coisa está atrelada à outra. Né? Então, eu pude fazer dessa forma e juntei. E o meu conhecimento, né, para poder ajudar as instituições, veio por esse meu olhar, né, de estar olhando o ser humano junto com essas outras questões voltadas para o consumo também, né, de números, de administração, porque também a gente lida com pessoas que estão na frente de empresas, né, das ONGs também. Então, eu juntei essas duas coisas e eu comecei a passar a ver diferente, né, o quanto que uma instituição ela precisa, sim, ter uma gestão eficiente para poder caminhar e para poder contribuir para a finalidade, para a causa dela e cumprir com excelência a sua missão. Márcia, até para atrair mais empresas, né? Porque muitas ONGs têm dificuldade de conseguir apoio. Né? Então, se elas não se apresentarem bem, se apresentarem de uma forma ética, com missão, com objetivo, as empresas, é que nem currículo, a gente vai levar nosso currículo, todo mundo aqui já passou por isso, né? Se forma, né? Pega lá o currículo lá, deixa lá no portão da empresa, mas a empresa precisa saber quem é, o que faz, né? E como é que essa entidade pode se apresentar. E acho que você vem com essa visão de gestão. Eu venho com uma visão macro, né? Porque eu entendo dos números, eu vejo um balanço, então eu posso entender, né, quais as metas dessa empresa, e é uma ONG, uma OSC, é uma empresa, porque ela tem toda a questão da legalidade, né, da conformidade, do compliance, de uma governança. Leis trabalhistas também, porque elas precisam estar inseridas. Né? Então, eu tenho esse olhar. Tem um olhar do ser humano, quanto que esse ser humano ele pode se desenvolver, ele pode estar à frente de projetos, como doadora também, como voluntária. Né? Então, eu tenho esse olhar macro, né, uma visão geral. Então, eu pude, puxa vida, o meu conhecimento pode ajudar outras pessoas. Por que não escrever um livro sobre isso? Gente, o livro está aqui, ó. Vocês vão morrer de inveja. O tema do livro, Márcia, como você
eu achei assim encantador, né? É as duas coisas que eu juntei, né? A questão prática dos números e com a relação interpessoal de pessoas. E eu enxerguei o título veio. O que eu poderia estar fazendo com que a pessoa também possa olhar para esse livro com vontade de adquirir também. Exato. Né? Porque faz parte do marketing. Então, a primeira coisa que me suscitou foi a questão da angústia. Porque o título do livro é E Depois que o Coração Aperta. Exato. Para a questão da solidariedade, e a solidariedade eu entendo como um sentimento, se você não se comove, se você não se emociona, como é que você vai ajudar e ter empatia por um outro ser humano? Você não se move, né? Não se move. Não se move. É pelo sentimento que a gente pega as pessoas, né? Então, o doador, né, um doador, ele tem que se identificar com a causa, ele precisa brilhar os olhos dele para aquela causa, né? Ele ter entendimento, né? Ele poder confiar, ele nutrir um sentimento de alegria, de felicidade das pessoas. Então, a gente pensa nisso. Então, e depois que o coração aperta, é a grande pergunta que eu faço para quem está nos ouvindo e vendo. Né? E depois que o coração aperta na questão da solidariedade? Você ajuda ou não ajuda? Né? Mas vamos fazer de forma consciente. Porque não só ajudar, mas você pode ajudar com recursos financeiros, com voluntariado, você pode ajudar através de ser voluntário numa festa junina, num bazar, ajudando pessoas que estão do seu lado. Também tem várias formas de você pode ajudar. Mas eu acredito, se não tiver o sentimento, a coisa não acontece. Exato. E todas as instituições, a Márcia, ela fala, vou falar da Rainha da Paz, né, Márcia, que é fantástica, da nossa região, falar da PAI Barueri também, né, que a Márcia está também ajudando a PAI de várias formas, né, então, assim, às vezes as famílias falam assim, poxa, mas o que eu posso fazer, né? Às vezes o próprio, brinco não, é sério, gente, cupom fiscal é uma coisa muito séria, né? E a PAI está tentando aí uma meta, né? Colocando as pessoas das cidades nas redes sociais para que você ajude, porque, gente, todo mundo vai comprar pelo menos um pãozinho, uma vez por semana, que seja, na padaria ou no mercado, pede o cupom, não é isso, Márcia? Exatamente. Então, há várias formas de ajudar. O que eu digo sempre, não deixe de não ajudar. Né? Então, a gente pode, sim, se aproxime no seu bairro, na sua comunidade, verifica qual é as demandas necessárias, né? Porque tem tantas formas de você ajudar, né? Sejam pessoas, seja o planeta, seja o pet, né? Porque tem tanta coisa que dá para você se mobilizar. Eu acho que a gente incorre num erro gravíssimo, é não ajudar. Não enxergar que tem algo que você pode fazer, deixar como legado e deixar como história, né? Então, a minha trajetória e a minha perspectiva de vida hoje é trazer novas pessoas para o engajamento social, que é assim, imprescindível na vida de tantas pessoas que estão em vulnerabilidade. E as pessoas têm talentos, né? Às vezes a pessoa fala, mas eu não sei fazer nada. Né? Descubra o seu caminho, né? Descubra o seu talento, mas faça algo, né, por você e pelos outros, mas mais pelos outros, né, que tem tanta gente. E eu falo assim, precisando... gente, eu não tenho tempo de, Márcia, não sei o que, não tenho tempo. Eu falei, ok, mas então você liga lá na PAI Barueri, ou na Rainha da Paz, ou na instituição que às vezes está do lado da sua casa, conversa, veja como é que faz para cadastrar o seu CPF. O seu CPF é uma modalidade, né, que o governo do estado de São Paulo trouxe e diante de tantas coisas, trouxe, e tem tantas instituições que se beneficiam do ICMS, que é o imposto que volta para o governo. Mas ele destina 3% do que ele arrecada para as instituições que participam no programa. Então, você pode se cadastrar, colocando o seu CPF, mas entre em contato com uma instituição, porque quando você se cadastra, tem uma parte lá que você pode escolher a sua instituição favorita. Exato. Né? Então, você pode escolher, eu não quero doar para A, B ou C, mas você pode, através do CPF dessas cadastradas, escolher aquela que você se apaixonou. Centenas, acho que milhares. Né, sim, aqui no estado de São Paulo, sim, porque tem outros programas em outros estados, né, que diferem um pouquinho. Por exemplo, no estado da Bahia, tem a nota fiscal paulista, mas é só para você pagar IPVA, ou então descontar do IPTU. Né? Então, não retorna para as instituições, retorna para o consumidor. Aqui no estado de São Paulo, dependendo do que você faz, você pode destinar 100% do seu imposto, que iria para o governo, porque na hora que você compra,
você está comprando imposto também. Exato. E retorna para o governo. E aí um percentual vem para as instituições cadastradas. Então não consigo, não tenho tempo, a vida é corrida. Eu sei, sabemos. Mas se você cadastrar o seu CPF, você não precisa disponibilizar do seu tempo. Tá vendo? E aí é uma modalidade de ajuda. Está ajudando muito. Está ajudando. Né? E você pode trazer um familiar. Quanto mais pessoas participar do programa, melhor, porque aumenta o consumo, o governo cumpre a sua função de arrecadar mais, mas, do outro lado, você está ajudando instituições. Você está dando mão para várias pessoas sem você saber, apenas indo lá e comprando e cadastrando seu CPF na entidade, né? Porque isso se você chegar hoje no mercado, em qualquer lugar, e falar assim, quero cadastrar aí, né, para o CPF, para a entidade e tal. O mercado não vai fazer, tem que entrar em contato com a sua entidade, falar que você quer. Tem todo o passo a passo, as instituições hoje estão habilitadas para fazer esse cadastro, para que ele finalize, né, para a instituição poder receber esse crédito aí da nota fiscal paulista, que é de suma importância. E tem até um sorteio aí, né, Márcia? Parece, né? Tem gente que ganha 10 mil, 15 mil, 100 mil, 1 milhão, gente. Então vamos lá cadastrar. Escolha a sua instituição favorita. Exato. E nós vamos chamar o comercial agora. Na volta, eu só vou dar um spoiler aqui, olha, que eu ganhei da Márcia Bortolanza. Olha aqui. Esse é o livro, mas, gente, vocês não estão entendendo. Espera aí. Olha aqui, nós vamos falar sobre isso, sobre esse livro. Acho que não está pegando direito na câmera, mas, olha, no retorno a gente vai falar sobre o livro, sobre todos esses chocolates aqui. Eu brinquei com a Márcia, cada chocolate é um capítulo. e depois que o coração aperta, a gente vai falar um pouco sobre essa obra magnífica. Espero vocês vão compartilhando. E eu vou ficar aqui com a Márcia. Vamos comer um chocolate lá, né, Márcia? Eu topo. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri. Primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Nesse calor e vim aqui na cafeteria Acer e aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Acer tem uma variedade de self-service e aqui tem
diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca, igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do B-Oval. Eu vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na açaiteria junto com a Digital 5, viu? Que é realmente maravilhoso. Voltamos aqui com a Márcia Bortolanza. Bom, vocês já viram que eu ganhei o chocolate também, mas o chocolate tem um detalhe muito lindo no chocolate, que eu falo que são detalhes de amor mesmo, né? É de carinho. Cada chocolatinho tem o nome do livro. E depois que o coração aperta. Por isso que eu falei que cada chocolate é um capítulo. Isso, Márcia, coisa linda. Olha, gente, esse é o livro. E depois que o coração aperta. Tá? O nome já é um nome muito profundo, né, Márcia? É uma angústia, né? É um nome que te fala assim, meu Deus, eu preciso ler, porque é um nome que chama. É isso mesmo, né? Porque quem vai se aventurar, na verdade, e querer empreender na área social para ter uma ONG e para manter ela, porque não é só abrir, eu acho que abrir é o mais fácil, mas manter um negócio social, porque também ela é um negócio social, é a parte mais difícil. E a responsabilidade que nós estávamos falando. A responsabilidade, né, e de você constituir ela através de gestão, porque daí você precisa de uma diretoria, a grande maioria das instituições são voluntários, né, da manutenção desses voluntários, das responsabilidades que se tem no assumir, né, porque você passa a assinar por uma instituição, o seu CPF está atrelado a elas, diante disso, a gente precisa ter competência para essa gestão, né, ter o compromisso, porque quando eu fui convidada, eu não tinha ideia de quanta responsabilidade eu estava assumindo para gerir uma instituição. E o compromisso de eu estar na instituição também, porque eu precisei estar na instituição quase todos os dias. Sim, esse voluntariado é um voluntariado para a vida, né? Porque qualquer coisa você tem que estar lá, você tem que estar em reunião, você tem que assinar, né? As atas, você põe precisa participar das assembleias, exato, né? Você precisa prestar conta, que também isso é super importante, você prestar conta de tudo que envolve a captação de recursos, e recursos, quando eu falo, não é só dinheiro, porque você tem a questão do voluntariado, que o voluntariado precisa ter um contrato, sim, com a instituição, delegar para esse voluntariado o que ele pode ou não fazer dentro de uma instituição, da diretoria também, os direitos e deveres e obrigações que, enquanto gestor, você vai ter. A comida que serve, né, Márcia, é uma coisa assim, eu falo... É uma empresa. É uma empresa. As pessoas falam assim, vamos abrir uma ONG. Eu falei, gente, a responsabilidade é tão grande. E o mais difícil não é abrir a ONG, você... a manutenção dela. E ter pessoas que queiram abraçar esse sonho com você. Isso. Com o mesmo grau de responsabilidade. Eu não estou aqui ninguém para desistir de abrir uma ONG. Não. Eu acho que sim, vamos, se você tem um sonho de abrir, mas aí eu acho que você precisa se cercar de muito cuidado. Segurança, cuidado, porque você está lidando com vidas, né, Márcia? Isso, também exatamente. Lá dentro, então é e importante. com vidas, e com dinheiro de terceiros, porque e da credibilidade que isso envolve, né? Então, para alguém doar, para que ele possa ter confiança numa ONG, também precisa de uma prestação de conta elaborada, precisa ter transparência na sua contabilidade, na sua gestão, né? Porque aí, depois que acontece alguma coisa no meio do caminho, umas acabam pagando pelas outras. Exato. Então, a gente vê casos de notícias e é recorrente, né, de situações e que as instituições... tem muita gente que fala, mas eu não vou mais doar porque eu doei para fulano de tal, para não sei o quê. E olha só o que aconteceu. Né? Então, algumas ficam sendo penalizadas por atitudes de má fé que aconteceram lá atrás. Né? Então, a gente sim, enquanto gestor de uma ONG, a gente tem que sim ser transparente, prestar conta, a gente tem que agradecer sempre para os doadores, para aqueles mantenedores da instituição, porque o negócio social ele não é barato. Não, e veio a pandemia, que também
foi muito difícil para as que estão hoje ainda aí se manterem, né, Márcia? E veio na pandemia, né? E eu sou testemunha de quanto que as OS6, a Organização da Sociedade Civil, cumpriram o seu papel com excelência. Porque, assim, as pessoas estavam em lockdown, todo mundo trancado na sua casa, né? Quem tinha possibilidades ficou em casa, quem não pôde tinha que trabalhar. Mas as OS6 também cumpriram um papel que foi fundamental, porque o empresariado, ele pôde também fazer as doações no momento certo, mas ele não ia a campo. E quem fazia o papel do campo? As pessoas, os colaboradores e os voluntários que estavam na outra ponta com as instituições. Elas que cumpriram. Então, nesse momento, elas foram imprescindíveis para a gente poder abarcar e poder dar conta dessa pandemia que assolou a todos, né? Assolou a todos e manter online os atendimentos, né? Porque quando a gente está falando de duas instituições, que praticamente a Márcia vai falar do livro e como esse livro está viajando aí o país, eu acho que já o mundo, né? E está chegando a vários lugares, várias instituições, mas a Márcia vai falar um pouquinho da Rainha da Paz, né, Márcia? Sim. E um pouquinho da PAI Barueri, que são instituições que lidam com pessoas com deficiência, com transtornos, que independente da pandemia ou não, o atendimento continuou e cumpriram com excelência, né? Exato. E a Rainha da Paz ocupa esse lugar no meu coração, né? Porque eu não tinha ideia de quanto era difícil, né? E empregar também energia, e eu pude aliar o meu conhecimento que eu já tinha prévio junto com uma gestão que ela fosse de fato eficiente, né? Na Rainha da Paz. Então eu tenho muito orgulho porque foi o meu laboratório e eu aprendi muito, né, nessa gestão. Eu disse, por que eu não posso replicar isso de uma maneira suave, né, de ter esse entendimento do que é a gente poder falar de solidariedade, né, tirando a solidariedade de uma situação que você passa a ser na concretude mesmo, de fato, para que ela possa acontecer, porque ela deixa de ser abstrata, né? E quando você tem uma atuação, aí não é mais abstrato, é concreto. Então, de fato, as instituições precisam de muito apoio, e eu me enveredei por esse ramo das OS6 para que eu possa disseminar o meu conhecimento de forma gratuita, de forma voluntária, né? Para que essas pessoas a gente possa ter mais fôlegos, né? Então, eu sou uma porta-voz. Gente, eu tô folheando aqui, a Márcia, praticamente, ela fez um manual. É um manual, eu falo que ele é técnico, né? Talvez as pessoas vão achar que é um romance, não é um romance, né? Eu não quero vir aqui também romantizar. Não, a gente tem que ter o pé no chão, né, Márcia? Com o pé no chão, com respeito, com atitudes sérias, né? Porque a gente está falando de administração, a gente está falando sobre captação, sobre marketing, e aí é possível, sim, uma OSC ganhar o mundo. Né, com possibilidades, porque tem infinitas possibilidades para que uma OSC se mantenha. Márcia, falando em mundo, como que você vê hoje o posicionamento dessas ONGs lá fora também? Porque eu sei que você tem aí essa face aí, né, com pessoas de outros países. Como que você vê o trabalho dessas ONGs lá? Se assemelha com o nosso aqui? Se assemelha muito, porque a gente está falando de solidariedade, né, gente? E tem muitos países como o Brasil, não só a gente for falar de primeiro mundo, mas no primeiro mundo também existe a solidariedade, não é? Porque chegam os imigrantes, né, tem necessidade, tem pessoas em vulnerabilidade, sim, porque não é tudo só maravilhas, né? Então, e tem essas parcerias que são muito importantes, que tem países que têm bastante recursos e que também podem devolver para o nosso país, né? Atravessa, então, por exemplo, as fronteiras, né? Atravessa as fronteiras. Então, você também pode buscar recursos internacionais para a sua instituição, né? Através dos consulados, das embaixadas, e que chegam. Né? Então tem que saber pedir, saber prestar conta. Falando em embaixada, aconteceu há pouco tempo, né, Márcia? Quer falar um pouquinho da PAI, da embaixada? Sim, né? E aí meu caminhar junto com a PAI, então, devido ao meu trabalho, os gestores da PAI me convidaram para eu fazer um trabalho, né? Eu já fazia através da empresa como doadora, mas não como gestão.
né? E eu pude também dar minha colaboração, né, para a APAE de Barueri, e de diversas formas, né, porque eu também atuo junto com eles lá. E eu encaminhei um projeto, né, para o Japão, para o consulado do Japão, e eles aceitaram esse projeto diante de tantos outros que chegam, porque também a demanda existe, né? Existe. Mas porque eu já tinha feito um trabalho anterior com a Rainha da Paz, né, de conseguir uma oficina para cadeira de rodas lá. Bacana. Tá vendo, gente? Prédio. As meninas falam, no momento de inclusão com a Márcia Bortolanza. Sim, graças a Deus nós temos a Márcia Bortolanza ajudando. Às vezes as pessoas não têm nem noção, né, Márcia? Porque quando a gente ajuda, a gente não deve falar, né? Isso, não, mas isso é assim, com essa questão, né, que uma mão dá e outra não precisa ficar sabendo, eu sou contrária a isso. Eu acho que tem que saber, sim, para você inspirar pessoas. Exato. Com iniciativas, né, com o seu poder de articulação também, né? É o que eu falo. Gente, a ONG precisa de voluntários, mas precisa também de pessoas que tenham uma visão mais ampla para buscar parceiros que possam se sustentar aquela ONG, né? Isso. E aí, diante do meu conhecimento junto, né, com o pessoal do consulado, nós fizemos junto com a APAE um projeto, encaminhamos e foi aprovado, né? Então, em janeiro deste ano, foi entregue 2 vans adaptadas, né? E que veio em boa hora para as crianças, para elas ter segurança, para elas poderem chegar para ter os seus tratamentos diários, né? Então, foi um ganho para a instituição, né? E a gente conhece bastante mães, gente, que não tem condições de sair de casa. Às vezes o filho não está fazendo atendimento porque a mãe não consegue colocar a criança dentro de um ônibus, né? Porque por vários fatores, né? Exatamente. Tem a questão da acessibilidade quando a criança tem paralisia cerebral, que está numa cadeira de rodas, né? Então a mãe não tem condições de comprar um carro que entre a cadeira de rodas. Ou vem a criança ou vem a cadeira, não é? Exato, ou vem a criança ou vem a cadeira. Então, assim, foi fantástico. Eu estava lá, eu vi, né, a entrega das vans. Assim, eu quero te agradecer imensamente, até em nome de várias mães que estão assistindo o programa, que não te conheciam e agora passam a conhecer a Márcia Bortolanza, que é a nossa, assim, braço direito não só da APAE, mas de várias instituições, né, Márcia? E essa questão de você mobilizar recursos, e quando eu falo de recursos, eu falo que é de toda a natureza, inclusive de pessoas, né? De conhecimento, que você vai... Eu peço, eu sou cara de pau. Que bom. O pessoal disse, lá vem a Márcia vem pedir alguma coisa. É mal de Márcia, né? O pessoal me vê, já sai correndo. Mas assim, quando eu dou anuência para uma causa, é porque eu já me certifiquei de que ela é séria. E que é necessário, né, Márcia? E que é necessário, né? E o livro veio para completar, porque toda a renda do livro, 100% da renda do livro está sendo revestida para causas sociais. Deixa eu mostrar aqui, gente, olha, se o pessoal da produção puder colocar na produção, aí, aqui o livro, obrigada. Ô, Márcia, e se alguém quiser comprar, aí depois que o coração aperta? Tá em todas as livrarias, né? Mas pode entrar através do meu Instagram, marcia.bortolanza, e tem um link lá da bio que já vai encaminhar direto para o site de compra. Então, você pode receber através das plataformas aí de entrega, e pode ser comprado. Então, quando compra através das redes sociais, ou então do link, o dinheiro, logicamente, cai na minha conta. Certo. Mas esse dinheiro é devolvido para algumas instituições nas quais eu fiz parcerias. Então, o projeto do Padre Antônio Maria. O Padre Antônio Maria já é um querido há mais de 25 anos. Beijo no Padre Antônio. Eu doei uma quantidade de livro para eles e eles já fizeram quase a venda de todos os livros, então já ficou para ele, para a Rainha da Paz, para a APAE de Barueri, para a Cozinha de Campanha, Dispensário Santana, Feira de Santana. Na Bahia. O projeto Shalom em Fortaleza, e recentemente eu fui participar de um congresso sobre o terceiro setor. Eu fiz uma parceria com o abrigo São Vicente lá, então tudo que foi vendido no congresso foi para a instituição lá. Olha, gente, olha que maravilha. A Márcia, quando ela fala isso, é doação mesmo, né, Márcia? Doação, e física, e todo o dinheirinho que entra, né, porque é R$ 49,90 o valor do livro, R$ 50, então tudo que entra,
eu estou revertendo para essas causas sociais. Então, se alguém está me assistindo, né, e quiser, eu posso fazer uma doação dos livros. Eu posso estar indo na instituição para autografar os livros também, com a minha presença. Vai autografar o meu aqui durante o programa. Eu sei que a gente já tem pouco tempo, mas eu vou deixar aqui. E esse livro está sendo 100%. E aí, o melhor de tudo, Márcia, é que eu lancei em final de outubro do ano passado e 15 dias atrás veio o selo de best-seller. Eu vi aqui, gente, na segunda edição, né? Está sendo... está entre os mais vendidos do país também. Né? Então, isso para mim foi uma grata surpresa, uma alegria. E aí eu estou devolvendo para o mundo que o mundo sempre deu para mim. Isso daí, Márcia, é um caminho que você trilhou. É um selo assim, de confirmar de que eu estava certo naquilo que eu imaginava, naquilo que eu pensava, e de uma transformação de uma sociedade melhor, mais justa, né, para todos. Sim, mais justa. E, gente, assim, é inspirador mesmo. Eu vou ler, Márcia, depois eu já combinando com a Márcia aqui que ela vai voltar, e até a gente gostaria, né, Márcia, de ampliar, trazer o representante da Rainha da Paz, da PAI, alguns familiares que são atendidos, para a gente ter um bate-papo sobre o livro e também depois que o coração aperta, aonde a gente vai fazendo aí um link. Todo mundo que recebe o diagnóstico de um filho vem essa frase, não nesse formato e depois o coração aperta, mas quando vem o diagnóstico, o coração e que tem tudo aperta. A ver, né? Quando a gente tem uma doença, uma dificuldade, um transtorno, uma deficiência, né? E aí os filhos tocam em outro lugar, né? Da gente enquanto gestor, pai e mãe, né? Ou então do cuidador. Porque é um ser humano que precisa de ajuda. E se não tem essas OSCs que cumprem essa função, o que seria? Era a grande pergunta. Eu até me coloco no lugar, porque quando a gente recebe o diagnóstico, a gente está ainda assim, digerindo esse diagnóstico, tentando entender o que vai acontecer com meu filho daqui 1 ano, 2, 5, 10, 20, 30 anos. E eu vou te confessar, se não existissem essas instituições como Rainha da Paz, a PAI Barueri, né, para te acolher e falar, calma, você não está sozinha, né? Não. Aqui é só família também, e a gente vai junto, a gente fica perdido. Então, assim, quando o coração aperta, graças a Deus, a gente tem essas iniciativas, né? Porque foi através de alguém que teve a iniciativa de fundar a Paz, que ela é uma instituição que ela tem alcance em todo o país, né? Sim. Instituições como a Rainha da Paz, que atende aqui em torno de 17 a 18 municípios. Gente, olha isso, esses dados. Rainha da Paz está em Santana de Parnaíba. Santana de Parnaíba, ela está atendendo mais de 480 crianças com deficiência. Olha assim, 480 crianças com deficiência não é só de Santana, de todos os municípios da região, né? Oeste aqui. Então, ela também cumpre essa função social, ajuda os municípios também, não é? E aí faz um trabalho de excelência, porque o importante é que as pessoas que se beneficiam desses tratamentos têm excelência, com novos recursos, novos terapeutas, né? Porque é cíclico, né? Porque cada vez que a gente passa, vai tendo novas terapias, novas integrações, as pessoas precisam também se reinventar, estudar. Profissionais precisam também se reciclar. As famílias precisam também fazer os treinamentos que eu sempre falo aqui no programa, treinamento de pais, para saber como lidar com aquela que é inclusão, né, Márcia? Exato. Porque a partir desses treinamentos, dessa busca de ter um olhar, a gente vai incluindo essas pessoas, né? Porque antigamente, anos atrás, a gente não tinha números de pessoas com deficiência porque elas eram escondidas, né? As famílias tinham vergonha de falar. Exato. E não tinha, você não tinha direito. Nossos filhos não tinham direito. Exatamente. Eles não existiam nem na legislação, né? Quando a gente fala do transtorno do espectro autista, eu também achei estranho, nossa, pessoa com deficiência, mas é o termo técnico que através desse termo técnico, da inclusão do transtorno do espectro autista dentro da Lei Brasileira de Inclusão. E a gente vai aprendendo,
pessoa com deficiência que se tem os direitos. Que era primeiro como pessoas com necessidades especiais, A né? PAI, né? A Associação Portador de deficiência, Isso. agora a gente sabe que não porta especiais, nada, né? entendeu? A Associação de Pais e Amigos de Excepcionais, né? A gente tem a PAI lá em 1943, alguma coisa assim. A primeira PAI, acho que no Rio de Janeiro, né? Que foi fundada. E ela mantém esse nome porque é uma federação, né? É uma federação. Uma federação das APAIs, mas você vê que como os termos técnicos vão evoluindo e graças a Deus, hoje quando a gente fala pessoa com deficiência, fala, nossa, mas meu filho, pessoa com deficiência, mas antes da deficiência tem uma palavrinha que chama pessoa. E é isso a importância do termo, né? Ele é uma pessoa antes da deficiência, então não tenha vergonha de falar. E que precisa né? ter seus direitos garantidos, Exato. né? Em qualquer circunstância. É um cidadão, né? É um cidadão. Ele se tornou um cidadão. Ele né? é, Então, né? E é uma característica humana, né? Eu começo a ver muito por esse lado, né? É uma característica do ser humano. Ele é desse jeito, é a característica dele. E eu sempre falo para as mães, eu falo assim, olha, a gente entrevista tanto médicos, cientistas, a gente fala muito de neurociência, e aí eu falo assim, me fizeram essa pergunta, e eu fiquei pensativa, assim, na hora levei um susto, mas a resposta foi imediata. Se tivesse um remédio que tirasse o transtorno do espectro autista do seu filho, do Enzo, como ele é, você daria? Eu amo o Enzo do jeito que ele é, entende? Exatamente. Então, assim, a gente vai com a ciência porque a gente quer que ele melhore, evolua. E partindo do princípio de que nós não somos todos iguais. Não, né? exatamente, a A característica gente não dele. faz parte de uma linha de montagem. Nós somos criaturas de Deus. Ainda bem, né? Mas não somos montados, né? Então você vai ter esse, vai ter isso. Não, nós somos seres humanos com nossas imperfeições, né? Exato. E qualidades, e a gente merece respeito. Exato. E Sempre. eu falo para as mães, e a gente tem um dever, né, uma obrigação de falar por eles, sim, enxergar, pensar, ouvir, caminhar por eles, porque é uma responsabilidade que Deus coloca nas nossas mãos. Sim. E é fácil? Não é fácil. Não é fácil. A gente não tem quer flores, não. romantizar. A gente não quer isso. A gente Mas sabe... a gente quer trazer esse olhar humanizado das pessoas, Exato, né? exato. De que cada um vai ser do seu jeito e que a gente precisa se aceitar mais. E preparar, eu sempre falo, né? Falo assim, precisa, né, uma aldeia inteira para criar uma criança. E a gente precisa, antes dessa aldeia, preparar essa aldeia para receber uma criança com algum tipo de deficiência ou transtorno. Será que essa aldeia, depois que recebe essa criança, ela sabe lidar com essa criança? Será que a aldeia some, evapora? Você fica lá sozinha, você lá na sua oca com a sua família? Então, assim, acho que a gente tem que ampliar essa visão. E, Márcia, assim, eu quero te agradecer imensamente, porque obrigada, você, Márcia. através do seu livro, que é um manual para que essas milhares de ONGs, de entidades que cuidam não só da pessoa com deficiência, mas que cuida de tantos outros, né, segmentos, né, que necessitam de apoio, existam não só em um mês ou um dia, mas exista para sempre, com uma boa gestão, com qualidade e com pessoas como você. É isso, o meu livro é para isso, né, como um legado, que eu possa, né, ser instrumento, né, para essa gestão eficiente, ganhe corpo, ganhe fôlego, para essas instituições se manterem no que o propósito delas, na missão delas. Porque sem uma gestão eficiente, Márcia, não tem como haver a doação, do engajamento, a coisa não acontece. E o que eu tenho que te desejar é que Deus te dê muita luz, muita saúde, muita paz. Obrigada. Muita saúde para você caminhar aí o mundo inteiro. E eu tenho certeza que esse não vai ser só o único livro. Já tem um segundo aí, já está no forno. Acho que até o final do ano eu devo estar lançando. Aí a gente vem aqui... O mesmo tema ou tema? Porque a sua vivência... Eu não vou dar o tema, o spoiler, não. Eu já estou... Então, a minha pretensão é também lá para outubro já ter finalizado esse livro. Aí a gente volta, eu trago aqui para a gente... Com o maior prazer. Bater um novo papo, né? Um novo papo e descobrir o que mais nós vamos aprender com a Márcia Bortolanza. Isso. Meu muito obrigado. Beijo no seu coração. Obrigada Redes a vocês. Sociais, então, Márcia Bortolanza. Márcia.Bortolanza. É isso aí. Então, curte lá, acompanha a Márcia e você vai ver se a gente vai ter ritmo para acompanhar essa mulher, porque é preciso. Beijo Vamos no lá. coração, gente. Até a semana que vem. Momento Inclusão fica aqui. Deus abençoe vocês. Valeu.